A grande pergunta de momento não é se o Manchester City vai brigar por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Claro, não é se vai brigar por mais um título da Premier League. A pergunta é muito mais simples e mais surpreendente. É quando o Manchester City vai voltar a vencer um jogo de futebol. Mais uma vez, um tropeço. 1-1 contra o Everton aqui no Etihad Stadium, tendo um pênalti a próprio favor no começo do segundo tempo. Haaland contra Pickford. Deu Pickford, que vive uma fase esplendorosa, talvez a melhor, ou no mínimo uma das melhores temporadas da carreira de Jordan Pickford, que tem sido excepcional para o Everton ter uma das melhores defesas dessa Premier League. E hoje conseguiu defender um pênalti contra o Haaland. O Haaland que perde pela segunda vez consecutiva um pênalti. Já tinha perdido a última cobrança contra o Sporting em Lisboa na Liga dos Campeões. E agora, contra esse Everton, apenas o segundo pênalti que ele perde na Premier League. Em 17 cobrados, tinha perdido em agosto do ano passado contra o Sheffield United. Esse Manchester City não consegue vencer. Uma vitória nos últimos 13 jogos. Uma vitória nos últimos 13 jogos. 5 pontos somados dos últimos 27 possíveis na Premier League. 4 rodadas sem vencer. O Manchester City não consegue vencer uma partida de futebol. É impressionante como uma equipe que nos acostumou a transformar o complexo em simples, hoje vive o contrário. Tudo que é simples parece extremamente complexo. Um passe para um lado, um passe para trás, um drible, uma finalização, um passe para o Haaland, que ache o Haaland em boas condições dentro da área, uma assistência do De Bruyne, uma assistência de qualquer um gol que não seja do Vardiol. É impressionante, cara. Assim, nada está dando certo desse Manchester City. Tá? É claro que existem as lesões. Esse City, inclusive, hoje teve o recorde nessa temporada de jogadores afastados por lesão de uma partida. Foram 8. Ederson ainda não voltou. Walker e Grealish foram as novidades da vez. O De Bruyne começou mais um jogo no banco de reservas, pela segunda vez consecutiva. Tá difícil achar uma boa notícia ou um feixe de luz no fim dessa escuridão do túnel do Manchester City nesse momento. Um dos maiores treinadores de todos os tempos, na minha opinião, o maior que eu vi nesse esporte, Pep Guardiola, não estou falando do Xandait, está vivendo uma situação inédita. E é muito interessante ver um cara que se acostumou a olhar para baixo estando no topo, tendo que olhar para cima, para buscar algo que não seja tão longe do topo assim. E quando eu falo de topo, não é nem esse o foco do City agora, não tem nada de grandes objetivos. O foco do City é tentar voltar a vencer um jogo de futebol. O simples está complexo. A janela de janeiro se aproxima. Eu imagino que o City vá com muita fome para o mercado, mas é um mercado que, primeiro, já é mais difícil de comprar. Segundo, sabe da fome do Manchester City, então esse preço, que é mais caro no inverno europeu do que no verão, vai ser ainda mais caro para esse comprador. Então vamos ver como que o City consegue achar no mercado alguma solução, alguma colaboração para uma solução fora, porque dentro do que já tem não está encontrando nada. Não está encontrando nada. Não tem ninguém jogando bem. Um ou outro joga bem um jogo ou outro, mas não há continuidade, não há nenhuma estabilidade. É muito curioso viver depois de tanto tempo cobrindo o Manchester City, ver equipes visitando o City nesse estádio sem estar satisfeitas com um ponto. Eu passei anos cobrindo esse time aqui, em que os adversários eles agradeceriam a todos os deuses se saíssem daqui com um ponto. Se o jogo estava empatado, era se fechar, agredir quase ninguém. Hoje, qualquer um vem para cá e sente que pode ganhar. Tanto é que o Everton termina a partida tendo mais chances nos minutos finais do que o City. Um dos últimos lances é um 3-2 do Everton contra a defesa do City. O Everton, se tivesse mais qualidade no ataque, coisa que não tem, poderia ter saído inclusive daqui com a vitória. Não seria algo tão distante da realidade.
Então, amigas e amigos, é essa a realidade em que vivemos, tá? Uma realidade em que o Manchester City é mais presa do que predador.